Oi, meu nome é Lucas. Tenho 26 anos, trabalho como designer freelancer. Até semana passada, morava sozinho num estúdio pequeno no centro de BH. Mas como a vida adora pregar peças, o aluguel subiu, o cliente sumiu, e eu me vi sem chão. Foi aí que o André, meu amigo de longa data, me ofereceu um canto na casa dele. Aceitei na hora. No segundo dia ali, bem cedo, o André saiu dizendo que tinha um compromisso fora e que voltava só no fim do dia. Eu fiquei na cozinha, ainda meio perdido com a mudança, quando ouvi a voz dela. Lucas, você pode me ajudar com uma coisa rapidinho? Era a mãe dele, a Juliana. 40 e poucos, cabelo castanho escuro ainda úmido do banho, roupão claro amarrado displicentemente na cintura e aquele cheiro de sabonete fresco invadindo o corredor. Ela sorriu daquele jeito que mistura gentileza com alguma coisa que a gente não sabe explicar direito. É só levar uma caixa pro sótão. Não quero forçar a coluna, sabe? Claro, sem problema, respondi, levantando da cadeira. A tal caixa estava no chão da área de serviço. Leve. Não pesava quase nada. Mas ela fazia questão de andar devagar, como se fosse um esforço e tanto. Fingiu tropeçar de leve na escada e riu sozinha, meio encenando, meio provocando. Chegando no sótão, um espaço arejado, com um cheiro de madeira antiga e coisas guardadas demais, ela encostou a caixa no chão e olhou para mim com um sorriso quase sussurrado. Vamos fingir que você tá só me ajudando, tá? Eu travei. Não soube o que responder. Fiquei ali parado, olhando para ela, sem saber se ria, se concordava, ou se descia correndo de volta. O clima, de repente, tinha mudado. E a frase dela ficou ecoando. Ela desceu primeiro, com a mesma calma de antes. Eu fui logo atrás, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Na cozinha, ela preparou o café como se nada tivesse acontecido. Colocou 2 xícaras na mesa, sentou-se de frente para mim e, enquanto mexia o açúcar com lentidão, soltou. Me diz uma coisa. Você é do tipo que olha e disfarça, ou que encara mesmo? Quase engasguei com o café. Tentei dar um sorriso, desconversar. Depende do que eu tô olhando. Ela riu, sem tirar os olhos dos meus, esperto. Ela levantou logo depois, dizendo que ia se arrumar para sair. Mas antes de sair da cozinha, parou na porta e disse, sem olhar para trás. A gente vai se dar bem. Fiquei ali sentado, com a xícara na mão, tentando entender se aquilo tudo tinha realmente acontecido. Mas alguma coisa dentro de mim já sabia, aquele favor inocente era só o começo. No terceiro dia na casa, o ritmo começou a se ajustar. André saía cedo, voltava à noite, e eu passava a maior parte do tempo na sala, com o notebook no colo, tentando retomar a rotina de projetos atrasados. A Juliana, por outro lado, transitava pela casa com aquela naturalidade de quem sabe que está sendo observada, e não se incomoda com isso. Ela saía para o trabalho perto das 10, sempre bem arrumada. Cabelos presos com precisão, perfume leve no ar e uma bolsa estruturada pendurada no ombro. Mas antes de sair, sempre passava pela sala. Não vai me desejar um bom dia? Bom dia, Juliana, eu dizia, com um sorriso que tentava ser neutro. Tentava. Só Juliana? Achei que já tínhamos intimidade suficiente para pelo menos. Ela sorria, mas não era piada. Era quase um convite. E eu, ainda meio sem chão, comecei a perceber como cada detalhe, os passos descalços no corredor, os sons abafados de Ana Carolina saindo do quarto dela, o cheiro de pão de queijo assando no forno, pareciam agora ter um significado diferente. Um dia, ela apareceu usando uma blusa vinho, justa, de alça fina. Eu já tinha elogiado aquela peça sem querer, num comentário bobo sobre cor. E ela, de pé no batente da porta, soltou. Essa aqui? Achei que você ia notar. Fingi me concentrar no notebook, mas ela sabia. Sabia que eu tinha notado desde o primeiro segundo. Aos poucos, os cafés passaram a ser divididos. Às vezes, ela preparava um almoço simples e dizia: Senta aí. Já que tá morando aqui, pelo menos come direito.
Assistíamos a alguma novela da Globo juntos, cada um num canto do sofá, mas o espaço entre nós diminuía a cada episódio. Um dia, ela chegou com 2 latinhas de Skol e disse: "Tive um dia cheio. Mereço relaxar. Você bebe comigo?" Bebemos. Falamos sobre filmes antigos, sobre o bairro Santa Teresa e suas ruas cheias de histórias, e em algum momento, ela colocou uma playlist no Spotify. Voz suave de Ana Carolina preenchendo o ambiente. Ela olhou para mim com um meio sorriso e perguntou: "Clima? Ou acaso?" Demorei para responder. Ela completou: "Se você quiser, é clima." No dia seguinte, o ventilador do quarto dela parou de funcionar. André não estava, e ela me chamou. "Vem ver se consegue resolver. Esses técnicos cobram um absurdo por qualquer coisa." Subi com ela. O quarto era organizado, com cheiros de lavanda e creme. Ela sentou-se na cama enquanto eu desmontava a peça. Observava em silêncio. Quando eu virei para pegar a chave Phillips, nossos olhares se cruzaram. Por tempo demais. Depois do concerto, ela levantou, veio até mim e disse, com a voz baixa: "Obrigada por tudo. Você tem uma presença que tira o peso do ar." Fiquei alguns segundos sem resposta. Mas aí, deixei escapar. "E você tem um olhar que não me deixa respirar." Ela riu. Não de deboche, mas como quem se permite sentir algo que vinha evitando. O ventilador voltou a funcionar. O quarto ficou mais arejado, mas o ar entre nós dois só ficou mais denso. Naquela noite, deitei no colchão improvisado no quarto de hóspedes e percebi que não dava mais para fingir neutralidade. A casa era grande, os cômodos arejados, mas o espaço entre nós ficava cada vez menor. Na sexta-feira à noite, o André saiu com uns amigos para uma viagem bate-volta no interior. Ia pescar, segundo ele. Mochila nas costas, boné virado para trás e aquele jeito despreocupado de quem confia demais no silêncio da própria casa. "Fica à vontade aí, mano. Só volto domingo de tarde", falou, antes de sumir pela porta com um aceno. Mal ele saiu, a casa pareceu mudar de tom. Ficou mais silenciosa, mas não era silêncio vazio. Era o tipo de silêncio que carrega expectativa. Juliana apareceu pouco depois, com uma garrafa de vinho e um pacote de lasanha congelada na mão. Usava um vestido azul escuro, simples, mas que se movia como se tivesse sido desenhado para ela. Tava pensando em fazer alguma coisa menos solitária hoje. "Me ajuda aqui?" Cozinhamos juntos. Eu piquei cebola, ela preparou o molho. Rimos, esbarramos, nos tocamos mais do que o necessário. A cozinha se encheu de aromas e de uma tensão silenciosa que nenhum dos dois fazia questão de afastar. "Você cozinha bem", comentei, quando ela finalizou a travessa com uma camada generosa de queijo. "Só quando tenho companhia." Cozinha vazia dá preguiça de viver. Enquanto a lasanha assava, abrimos o vinho. Ela colocou uma música no fundo, MPB suave, aquelas que a gente só ouve quando quer estar presente. Sentamos no sofá com os pratos no colo, como dois adolescentes. Comemos devagar, bebemos mais um pouco e, depois da segunda taça, ela encostou a cabeça no meu ombro. "Fazia tempo que eu não ria assim", murmurou, quase num sussurro. Fiquei quieto. Só passei a mão devagar pela lateral da perna dela, por cima do tecido do vestido. Ela não se mexeu. Só respirou fundo. Virou o rosto devagar, e nossos olhos se encontraram. Por um instante, tudo ficou suspenso. O som da música, o cheiro da comida no ar, a luz amarelada da luminária da sala. Tudo ficou em segundo plano. O beijo aconteceu como se já estivesse esperando para acontecer. Lento, contido, mas inevitável. Quando nos afastamos, ela ficou olhando para mim com seriedade. "Isso muda tudo. Ou revela o que já existia?" Ela não respondeu. Apenas se levantou, pegou a taça dela e foi até a cozinha. Lavou os pratos em silêncio, como se estivesse ganhando tempo para pensar. Fiquei ali sentado, ainda meio tonto, e nem era só pelo vinho. Mais tarde,
quando apaguei as luzes da sala, vi que a porta do quarto dela estava entreaberta. Por um segundo, hesitei. Mas antes que eu tomasse qualquer decisão, ela falou: "Fecha a porta devagar." Entrei. Não havia promessas, nem declarações. Só um toque de mãos, olhares longos, respirações sincronizadas e o tipo de carinho que não precisa de explicação. A noite foi feita de proximidades calmas, de palavras sussurradas e gestos que falavam mais do que qualquer frase. Um edredom de plus cobria nossos corpos, mas o calor vinha de outro lugar. Pela manhã, tomamos café em silêncio. Ela usava um moletom largo, sentada de pernas cruzadas à mesa da cozinha. Me serviu um pão de queijo e abriu uma garrafinha de mineirinho. "Dormiu bem?" perguntou, sem olhar. "Melhor que nos últimos meses." Ela bebeu um gole, respirou fundo e disse, ainda com a voz baixa: "A gente precisa fingir bem." "Muito bem." Assenti. E nesse instante, entendi que a casa que antes era abrigo provisório agora era palco de um segredo que mudaria tudo. Os dias seguintes foram como caminhar sobre uma linha fina. Tudo parecia igual por fora: cafés na cozinha, almoços apressados, o som da novela vindo do quarto dela. Mas por dentro, havia algo pulsando o tempo todo. Um ritmo só nosso, escondido sob camadas de rotina. Juliana mantinha o mesmo tom leve de antes, mas agora havia pequenas pausas nos gestos. Toques rápidos nas costas da minha mão quando passava a xícara, um olhar mais demorado quando eu abria a geladeira sem camisa, os pés descalços cruzando o corredor em silêncio, sempre em horários que pareciam combinados sem palavras. As desculpas surgiam naturalmente. "Lucas, consegue me ajudar com a lavanderia? A máquina tá fazendo um barulho estranho." Ou então: "Pode testar essa tomada aqui? Acho que tá com mau contato." Mas nenhuma máquina fazia barulho nenhum. E nenhuma tomada precisava de teste. Era tudo código. Um teatro discreto, silencioso, que nos envolvia cada vez mais. O quarto dela virou território de encontros breves, olhares que falavam mais que frases. As portas se fechavam devagar, como quem esconde uma faísca no meio da madeira seca. A casa, ampla e arejada, passou a ter cantos apertados demais para tanta vontade contida. Começamos a trocar mensagens mesmo quando estávamos no mesmo lugar. Bilhetes deixados sobre a mesa, com desenhos que só faziam sentido para nós dois. Às vezes, ela me mandava uma receita de pão de queijo no WhatsApp, sem dizer mais nada. Era o código. Receita significava a casa está vazia. Os emojis também ganharam sentidos próprios. Uma xícara igual te espero na cozinha. Um raio igual porta do quarto destrancada. Uma maçã igual o melhor esperar, tem gente por perto. Era infantil, talvez. Mas também era irresistível. A tensão de manter tudo escondido só tornava cada gesto mais intenso. E também mais frágil. Num sábado de manhã, quando ela saía para o trabalho e eu ainda estava deitado, ela parou na porta do quarto, me olhou com um sorriso contido e disse: "Você é a parte favorita do meu dia. Mas a mais perigosa também." Aquilo ficou ecoando. A verdade é que, apesar de todos os códigos e silêncios bem ensaiados, eu comecei a sentir uma dúvida se formar por dentro. Até quando daria para viver assim? Até quando o jogo do "ninguém sabe" seguraria o que já tinha tamanho de verdade? Uma noite, após um desses encontros rápidos, ficamos deitados lado a lado no tapete da sala. A luz estava apagada, só o brilho da TV iluminando nossos rostos. Ela acariciava meu braço em silêncio. "Você acha que eu sou louca?" perguntou, do nada. "Não. Só corajosa demais." Ela riu, um riso sem força, sem alegria. Apenas um riso de quem entende que a coragem cobra caro. "A gente se esconde porque se importa", completou, olhando pro teto. Eu não respondi. Só fechei os olhos por alguns segundos. E naquele escuro compartilhado, soube que o que nos unia não era só desejo. Era um tipo de solidão que se reconhece, que se permite companhia mesmo quando tudo diz que não devia. Mas mesmo essa cumplicidade tem limites.
E eu comecei a sentir que estávamos nos aproximando deles. Na terça-feira seguinte, tudo mudou de tom. André avisou no grupo da família que a irmã mais nova viria passar uns dias em casa, depois de uma cirurgia simples. Ela precisava de repouso, e Juliana, como sempre, foi prática. Vou deixar o quarto de hóspedes arrumado para Ana. Você dá uma organizada nas suas coisas por lá, tá bom? Assenti, tentando não demonstrar o desconforto que aquilo provocava. Em minutos, minha presença naquele quarto virou temporária demais. E, com a chegada da Ana, nossa dinâmica virou outra. A casa, antes silenciosa, virou palco de conversas, chamadas de vídeo, vozes femininas ecoando pelos corredores. Juliana voltou a usar roupas mais discretas, evitou proximidade física, e os olhares, antes frequentes e diretos, agora pareciam escapar por entre os cômodos. Mas, mesmo com a distância forçada, havia coisas que não mudavam. No café da manhã, eu pegava a garrafa térmica e, ao servir o café, notava que ela já tinha deixado meu pão de queijo preferido no pratinho. Um cuidado pequeno, mas cheio de intenções não ditas. Certa tarde, a Ana comentou: "Mãe, você tá diferente. Tá mais leve. Até tá ouvindo música alto de novo." Juliana riu, sem graça. Deve ser o fim do inverno. Sempre me deixa mais animada. Eu fingi não ouvir, mas a tensão crescia. O que antes era brincadeira de códigos virou abstinência de gestos. A noite chegou com o céu fechado e a casa mergulhada num silêncio tenso. Aproveitei que Ana dormia e fui até o quintal, só para respirar. Juliana já estava lá. Sentada numa cadeira de plástico, encostada no muro, olhava o céu escuro como se procurasse alguma resposta. Eu parei a poucos passos. Ela não disse nada de imediato. Apenas apontou pro varal com roupas penduradas, balançando com o vento. "Esse varal tá precisando ser trocado. Tá frouxo." "Eu troco amanhã", respondi, num tom que ela conhecia bem. Ela se levantou devagar, veio até mim e me abraçou. Um abraço silencioso, urgente. E foi ali, entre toalhas e lençóis, que ela sussurrou: "Você tá virando vício." Poderia ter rido, feito piada, mas não consegui. A voz saiu quase sem controle. "E se fosse amor?" Ela afastou o rosto, como quem não esperava a pergunta. Não disse sim. Mas também não disse não. Ficamos ali, encostados um no outro, por minutos que pareciam não passar. 2 dias depois, Ana foi embora. O clima na casa voltou a respirar, mas com um peso novo. A saudade do que a gente ainda não tinha perdido. Naquele fim de semana, André viajou de novo. Era como se o universo nos testasse: "Quero ver o que vocês fazem com esse tempo." O reencontro foi intenso. Não teve ensaio, nem conversa longa. Foi porta fechando rápido, camisa puxada com pressa, e depois, silêncio. Mãos se procurando, olhos que não queriam piscar. Mas dessa vez, depois, ela chorou. Não era choro de culpa. Era o tipo de lágrima que vem quando a gente percebe que algo passou do ponto de retorno. "Eu te esperava sem saber", ela disse. "Agora te tenho e não sei como parar." Respirei fundo, tentando manter o controle. "A gente pode não ter o certo, mas tem o agora." Ela sentiu com um beijo leve no meu ombro. Mas mesmo agora estava começando a apertar. A casa que antes nos escondia agora parecia querer nos empurrar para fora. E eu comecei a entender: o agora também tem prazo. A rotina voltou, mas não do mesmo jeito. Juliana ficou mais quieta, mais contida. Passava mais tempo no quarto, saía mais cedo pro trabalho, evitava longas conversas. Não havia rompimento declarado, mas o ar entre nós havia mudado. Um ar de cuidado forçado, como quem anda sobre cacos e tenta não fazer barulho. Eu percebia nos pequenos detalhes: o café já não vinha adoçado, as mensagens no WhatsApp pararam de chegar, e os emojis com códigos viraram só silêncio azul. Um dia, quando cheguei da padaria, a vi sentada na sala, com uma revista no colo, mas o olhar fixo na janela. "Tá tudo bem?" perguntei,
sentando no outro sofá. Ela demorou a responder. Fechou a revista, ajeitou os cabelos e disse: Você se arrepende? De quê? De tudo isso. Da gente. Claro que não, respondi, com firmeza. Mas parece que você está se arrependendo por mim. Ela balançou a cabeça, quase imperceptível, e disse: Eu me assustei. Ficamos em silêncio por um tempo. A TV ligada, passando um jornal qualquer. Um barulho de panela vindo de uma casa vizinha. E a distância entre nós, que antes era elétrica, agora parecia só fria. Naquela mesma noite, fizemos um jantar simples. Arroz, frango grelhado e salada. Comemos calados. Quando terminei de lavar a louça, ela encostou na bancada e disse, sem rodeios: Se meu filho descobre, nunca mais olha na minha cara. Respirei fundo, tentando achar palavras que não soassem frágeis. Se ele soubesse tudo o que você passou, entenderia. Ela soltou um riso curto, quase de ironia. E você entende? Eu tento. Todo dia. Ela olhou para mim com uma mistura de cansaço e ternura. E ali, percebi que o peso da situação não era mais dividido. Ela o carregava sozinha há muito tempo. Aquela noite terminou do jeito que muitas outras começaram. No quarto dela. Mas o toque era outro. O carinho ainda existia, mas por trás dele havia dúvidas, medos, rachaduras surgindo em cada pausa. Deitados lado a lado, ela virou de costas, sem uma palavra. No dia seguinte, comecei a procurar outro lugar para morar. Abri o aplicativo de imóveis, mandei mensagens, fiz ligações. Sabia que precisava sair antes que aquilo nos deixasse mais machucados do que já estávamos. Juliana percebeu. Claro que percebeu. No fim daquela semana, chovia fraco, e eu estava sentado na sala, olhando a tela do celular, com uma visita marcada para ver um quarto de aluguel. Ela passou com uma toalha nas mãos, parou atrás de mim e perguntou: Tá procurando lugar? Tô. Já decidiu? Não quero decidir depois de te perder. Prefiro decidir agora, enquanto ainda dói menos. Ela encostou a toalha no encosto do sofá e ficou em pé, me olhando. Não disse nada. Só respirou fundo, como quem segura o choro sem querer dar bandeira. Levantei devagar, peguei minha mochila e disse: Eu nunca quis te machucar. E eu nunca quis que você fosse embora. Nos olhamos por um instante longo demais. Mas não houve abraço, nem beijo. Só aquele tipo de silêncio que parece definitivo. E foi assim que saí. Sem barulho. Sem cena. Só com a certeza de que o controle que a gente achava que tinha nunca existiu de verdade. Me mudei numa terça-feira chuvosa, sem alarde. Peguei minhas coisas, dei uma desculpa rápida pro André, disse que tinha achado um lugar mais perto de um possível novo trabalho. Ele só respondeu com um boa sorte, mano, e voltou a olhar o celular. Juliana não apareceu. Nem no portão, nem na janela. Talvez estivesse no quarto, ou talvez tenha decidido fingir que aquele adeus não existia. A despedida foi muda. E fria. Mas doeu mais justamente por isso. O novo lugar era um quarto alugado nos fundos de uma casa no bairro Floresta. Pequeno, com cheiro de tinta nova e móveis usados. Tudo bem básico. Mas era meu espaço. Meu e só meu. Passei os primeiros dias tentando preencher o vazio com ocupações. Trabalho, séries, podcasts que eu ouvia sem prestar atenção. Abri o Tinder, troquei mensagens vazias. Saí uma vez, voltei mais vazio ainda. Nenhuma conversa durava mais de 5 minutos sem que eu pensasse nela. Juliana. Os dias viraram semanas. As semanas, meses. Não nos falamos. Não nos esbarramos. Era como se o mundo tivesse feito um esforço consciente para manter distância entre nós dois. Até que, numa tarde qualquer, precisei passar no supermercado do bairro onde ela morava. Era o mais barato da região, e eu estava no fim do mês, com o dinheiro contado. Peguei pão, leite, sabão em pó.
E, ao dobrar um corredor, vi. De longe, mas vi. Ela empurrava o carrinho devagar, distraída. O cabelo preso alto, como de costume, e uma blusa azul que eu lembrava bem. O coração apertou de um jeito que eu não sabia mais sentir. Não fui até ela. Só parei, observei de longe e segui o caminho contrário, evitando qualquer chance de encontro. Mas aquela imagem ficou comigo. A forma como ela arrumava os produtos no carrinho. A maneira contida com que ajeitava o cabelo atrás da orelha. Era ela, inteira. E doía ver que o mundo seguia, e que a gente era só ausência um na vida do outro. Naquela noite, em casa, abri a galeria do celular sem querer. Deslizei o dedo e parei numa foto tirada por acaso, ela rindo na cozinha, segurando uma espátula como se fosse microfone. O som da risada parecia ainda ecoar na minha cabeça. Não tive coragem de apagar. No dia seguinte, perto das 8 da noite, o celular vibrou. Uma mensagem no WhatsApp. Número salvo, nome sem emoji, sem nada. Apenas, Juliana. A mensagem dizia: eu finjo que esqueci. Mas não esqueci. Fiquei alguns minutos encarando a tela. O coração acelerado, os dedos congelados. Respondi. Eu aprendi a viver com sua ausência. Mas não com a falta de nós. Ela visualizou. Não respondeu de imediato. No dia seguinte, mandou outra. Topa um café. Nos encontramos num lugar neutro, no bairro Funcionários. Um café pequeno, escondido, com mesas de madeira e paredes de tijolinho. Ela chegou antes. Me viu, sorriu. Um sorriso tímido, quase pedido de desculpa. Sentamos. Pedimos 2 cafés. A conversa foi calma, madura e cheia de pausas. Nenhum dos dois sabia bem por onde começar. Você tá bem? Perguntei. Tô sobrevivendo. E você? Sobrevivendo também. Ela mexeu o café, olhou pela janela e disse: se eu estivesse livre, você voltaria? Respirei fundo. Não pensei muito. Eu nunca fui embora. Ela sentiu, com os olhos úmidos. Não chorou. Mas quase. Eu tentei me convencer de que aquilo era uma fase, um erro, uma distração. Mas era só falta. Falta de alguém que me enxergava inteira. Ficamos mais um tempo ali, sem pressa. A xícara vazia, a mão dela próxima da minha, mas sem se tocar. Era reencontro. Mas também era aviso, nada seria como antes. Porque agora, não bastava mais fingir. Nem fugir. Os cafés viraram hábito. Primeiro semanais, depois quase diários. Sempre em lugares discretos, sempre com cuidado. Mas a verdade é que não estávamos mais tentando esconder. Só adiando o inevitável. Juliana parecia outra. Mais serena, mas também mais cansada. Ela ainda morava com André, mantinha a rotina, o trabalho, as responsabilidades, mas por dentro, algo nela já não aceitava mais aquele teatro de controle. Eu tô tentando sair, disse, uma noite, sentada à minha frente num banco de praça, enquanto segurava um copo de café com as 2 mãos. Não é simples. É doloroso. Mas é o certo. Eu não vou te cobrar nada, respondi. Só quero estar por perto. Mesmo que de longe. Ela me olhou com aquele olhar que eu já conhecia bem. Um olhar de quem carrega muita coisa, mas não desiste fácil. Tocou minha perna, discretamente. Mesmo assim, você tá aqui. E isso já é tudo. Os encontros começaram a acontecer também em silêncio. Um carro estacionado numa rua afastada. Um banco de praça. Uma visita rápida no meu quarto alugado. Ela chegava, tirava os sapatos, deitava no colchão e ficava ali, olhando o teto, como quem finalmente conseguia respirar. Ninguém sabia. Pelo menos, era o que pensávamos. Até que um dia, o inevitável aconteceu. Era uma tarde comum, e eu estava no centro da cidade quando recebi a mensagem do André. Curta. Fria.
A gente precisa conversar. Nos encontramos no fim do dia, num bar próximo a Savassi. Ele chegou sério, direto. Eu sei. Fingi não entender. Mas ele não deu espaço para recuos. Eu sei de você e da minha mãe. E antes que você negue ou tente explicar, já faz tempo, né? Fiquei em silêncio. Ele tomou um gole da cerveja e encarou o copo por alguns segundos. Não sei o que dói mais. Se é a traição, ou o fato de que vocês esconderam tão bem. Tentei falar algo. Ele levantou a mão. Eu não vou fazer escândalo. Só preciso de um tempo. Para entender. Para respirar. Ele pagou a conta e saiu sem se despedir. Fiquei ali, com a cabeça girando, o peito apertado. No dia seguinte, Juliana me ligou, a voz trêmula. Ele sabe. Eu sei. Ele não falou comigo ainda. Ele vai. Dá tempo. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Agora posso te amar sem esconder. Mas perdi meu filho. Eu respirei fundo, com a garganta travada. Você não perdeu. Só precisa dar tempo. Ele vai entender. No tempo dele. Ela não respondeu. Mas naquela noite, apareceu no meu portão. Usava uma blusa simples, sem maquiagem, os olhos inchados. Entrou, tirou os sapatos, sentou no sofá. Não sei mais o que fazer. Só continua, respondi. Um passo de cada vez. Mas sem voltar para trás. As semanas seguintes foram silenciosas. Nem briga, nem reconciliação. Apenas silêncio. André se afastou. Juliana respeitou. E eu permaneci. Ela começou o processo de separação oficial da casa. Procurava outro lugar. Queria recomeçar. Sozinha. Com dignidade. A gente precisa dar tempo ao tempo, Lucas, disse, num desses fins de tarde no meu quarto. Mas eu não quero mais fugir de mim. Eu entendia. E não cobrava. Na última cena que ficou gravada na minha memória, estávamos sentados na varanda do novo apartamento que ela alugou, num prédio simples no bairro Floresta. O sol se punha devagar, e o barulho da cidade se misturava ao som distante de alguma música vindo do rádio do vizinho. Ela encostou a cabeça no meu ombro e disse, baixinho. Se eu soubesse que era você, teria te procurado antes. Eu sorri, olhando o céu alaranjado. Mas era só agora que a gente estava pronto. E, naquele instante, entendi que não era sobre o tempo certo. Era sobre a coragem de escolher mesmo quando tudo parece contra. E nós escolhemos. Sem disfarce. Sem código. Sem porta entreaberta. Agora, era amor com nome, rosto e lugar para ficar.